Olá, bom dia. A Comissão Diretora do Senado se reúne hoje às 11 horas e pode definir detalhes da pauta de votações para os próximos dias. Uma das expectativas é a análise do projeto de repatriação de recursos. A repórter Carla Benevides vai acompanhar a reunião e tem mais detalhes. Bom dia, Carla. Bom dia, André. Entre as matérias que podem ser votadas essa semana estão a PEC da desburocratização e o projeto de lei que reabre para 2017 a possibilidade de o contribuinte aderir ao programa de repatriação, que permite regularizar junto à Receita Federal a situação de bens mantidos no exterior e que não foram declarados desde que o dono pague imposto e multa. Essa matéria já foi aprovada pelo Senado, mas como foi alterada na Câmara, precisa passar novamente pela análise dos senadores. A primeira fase da repatriação terminou ano passado, arrecadou 47 bilhões de reais e não permitia que políticos, cônjuges e parentes pudessem aderir ao programa de repatriação. O texto aprovado no Senado da nova repatriação já inclui a possibilidade de que cônjuges e parentes pudessem aderir ao programa, mas essa possibilidade foi derrubada também lá na Câmara. Os deputados também alteraram o valor da tributação. O texto do Senado previa o pagamento de 17,5% de imposto e 17,5% de multa sobre o valor dos bens mantidos no exterior. O texto da Câmara alterou esses valores para 15% de imposto e 20,25% de multa. Desse total, 46% serão repartidos entre estados e municípios. O texto do Senado previa 49%. Mas, André, antes de votar qualquer matéria, os senadores precisam votar primeiro a MP 747 de 2016, que traz novas regras para os processos de renovação de outorga dos serviços de rádio e TV. Essa medida provisória está trancando a pauta do plenário desde o dia 22 de fevereiro. André. Obrigado, Carla. Uma sessão especial no Senado, realizada nesta segunda-feira, homenageou os 50 anos de criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus foi criada em 28 de fevereiro de 1967 para incentivar a indústria e o comércio no coração da floresta amazônica. A ideia era aumentar a renda e os empregos a ponto de garantir a presença dos brasileiros naquela região. No plenário, senadores, deputados e convidados lembraram as etapas de crise e progresso da Zona Franca. O modelo Zona Franca de Manaus gera e reparte riquezas, fortalece a economia e a indústria nacional, além de preservar a floresta amazônica em pé. É um modelo econômico preocupado com o verde, ou seja, essa contabilidade ambiental precisa fazer parte dessa equação quando discutimos os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. É principalmente graças ao trabalho da SUFRAMA que conseguimos abandonar a pasmaceira econômica que congelava a economia da região norte desde o fim do ciclo da borracha, tornando possível levar desenvolvimento, emprego, renda e qualidade de vida àquela população. A Zona Franca começou com uma empresa fabricante de joias e uma metalúrgica. Em 1996, a produção de aparelhos de TV a cores chegou a quase 9 milhões, a terceira maior do mundo. Depois veio a intensa produção de motos. Hoje, a Zona Franca tem 460 empresas e gera milhares de empregos diretos e indiretos, mas precisa diversificar seu negócio para deixar a dependência de renúncias fiscais. Quando o Brasil entra em crise, a Zona Franca é a primeira a receber. E quando o Brasil tenta se recuperar, nós vamos ser os últimos a sair dessa crise. Tivemos alguns momentos difíceis, e aí foi citado aqui o setor de duas rodas. O setor de duas rodas teve um momento em que o financiamento fez com que nós aumentássemos enormemente a produção de motos. Isso não vai acontecer mais, nós temos que nos readequar a uma nova realidade para que a gente possa continuar trabalhando, gerando emprego e gerando oportunidades, não só no Amazonas. O objetivo é estimular o polo industrial de Manaus para que possa novamente alcançar e superar os recordes alcançados em produção, faturamento e geração de emprego. Além disso, dar sustentação à diversificação da economia regional.
A Rádio Senado concorre ao troféu Microfone de Prata, concedido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, com 2 reportagens. Prevenção ao suicídio, é preciso falar, é preciso salvar vidas, da jornalista Paula Groba, e Escalpelamento, dor e superação nos rios da Amazônia, do jornalista Adriano Faria e do produtor Anderson Mendanha. Esta é a 50ª edição do prêmio, que também reconhece o trabalho de comunicadores nas categorias televisão, imprensa escrita e internet. Os vencedores serão conhecidos no dia 31 de março, na cidade de Trindade, em Goiás. A Instituição Fiscal Independente, órgão do Senado para avaliação e acompanhamento das despesas públicas, divulgou um relatório no qual prevê a necessidade de corte de quase 39 bilhões de reais para a manutenção do déficit público do orçamento deste ano. O diretor da IFE alerta que, sem a aprovação do projeto que facilita a recuperação financeira dos estados, o teto para os gastos públicos pode não sair do papel. Para a instituição, o governo precisa fazer um contingenciamento de 38 bilhões e 900 milhões de reais no orçamento deste ano para manter o déficit primário em 182 bilhões de reais, valor acima dos 143 bilhões previsto pelo governo para 2017. Déficit primário é o valor gasto pelo governo e que excede a arrecadação antes do pagamento dos juros. A informação foi divulgada pela Instituição Fiscal Independente. O órgão criado ano passado é ligado ao Senado Federal e faz o acompanhamento e a análise da política fiscal e orçamentária do país, além de traçar cenários e produzir informações sobre o comportamento das finanças públicas. O diretor executivo da instituição, Felipe Salto, destacou também a importância da aprovação do projeto de lei complementar que prevê um regime de recuperação fiscal para os estados que estão em dificuldades financeiras. Ele afirmou ainda que se a reforma da Previdência não for aprovada, vai inviabilizar a emenda constitucional do teto de gastos públicos, que prevê que as despesas não cresçam além da inflação do ano anterior. No caso de descumprimento do teto, automaticamente qualquer tipo de decreto, projeto de lei, ação do governo que implique aumento de gasto real, por exemplo, reajuste para o salário mínimo, fica proibido. Então, ou vai ser uma coisa draconiana, aplicando esses gatilhos automaticamente, ou o teto vai cair por terra. Amanhã é 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e o Congresso Nacional tem uma programação especial para todo o mês. As atividades aqui no Senado começam hoje à tarde com palestra da presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, sobre empreendedorismo feminino, liderança e equidade. O evento é coordenado pelo Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do Senado, a Procuradoria da Mulher, o Observatório da Mulher contra a Violência e também pela Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Você acompanha outras informações na nossa página, na internet ou aqui na programação nos boletins do Senado agora. Até a próxima!